Olá, pessoal. A terça-feira promete ser quente, porque a convulsão que está tendo aí com essa questão da luta entre o nosso presidente Bolsonaro e o Congresso não é brincadeira. No dia 15 de março já deflagrada que vai ter aquela passeata na rua com todos os brasileiros que se prezam e que querem um país honesto, um país com a nova política, os brasileiros que vão à rua para prestigiar o nosso presidente. Só que o Rodrigo Maia, o Alcolumbre e os outros congressistas que não querem mudança já deram o contragolpe. Que contragolpe é esse? Eles já anteciparam que na terça-feira eles vão vetar o veto do presidente, e vai ser o chamado veto 52. E com isso eles vão embolsar, o Congresso vai embolsar 30 bilhões de reais, isso mesmo, 30 bilhões de reais. E para quê? Para distribuir para as paróquias dele, que vão ser um grande, um monumento de dinheiro, vamos dizer, uma quantidade de dinheiro suficiente para fazer campanhas particulares dos seus apaniguados, dos seus territórios, para as eleições municipais. E com isso eles vão eleger aqueles que serão os seus correligionários. Isso é um assinte ao povo brasileiro. E por quê? Porque nós estamos vivendo um país quebrado, um país que está com praticamente 11 milhões de desempregados, que é o resultado de governos nefastos, como foram os governos Dilma e o governo Lula principalmente. E com isso, o nosso presidente Bolsonaro vai ter muita dificuldade para governar. Isso é uma maneira de desinflar, de enfraquecer o presidencialismo. Mas isso vem de longo tempo, isso explica. Quando depois da diretas já, depois quando foi que aconteceu a Constituinte de 1988, que gerou a Constituição de 1989, os comunistas, que são muito espertos, eles engendraram ali o Zé Dirceu, todos aqueles Ulisses Guimarães, enfim, Fernando Henrique Cardoso, que trazia as ideias da Escola de Frankfurt, para criar aqui o socialismo-comunismo, hoje que nós seríamos a Venezuela. Eles fortaleceram o Congresso de tal forma que já implantaram ali as sementes de um parlamentarismo branco, de modo que, na verdade, nós não estaríamos vivendo sob um presidencialismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o presidente teria que fazer conchavos com os políticos, fazer o que os políticos quiserem. E foi por isso que desencadeou tanta roubalheira e tantos políticos se enriqueceram. É preciso fazer acordos, cambalachos. Eu quero esse ministério, eu quero aquele, esse campo é meu, aquele outro é meu, e aí se faz os acordos, se faz as jogadas. Foi isso que aconteceu e vinha acontecendo durante muito tempo, até que apareceu o primeiro grande escândalo, que foi o Mensalão. E depois disso, muitos outros escândalos. E o STF, sabiamente, né, que eram nomeados nós todos sabemos que os ministros eram nomeados pelos presidentes comunistas, socialistas. Eles, o Eros Grau tratou de cortar isso, fazendo que os processos eles fossem até a segunda instância. Primeiro passaram pela primeira, depois passaram pela segunda, ou seja, eles não eram condenados. Aí deram mais uma reviravolta, uma cambalhota nisso daí, ninguém foi condenado, e o Mensalão aconteceu pior, foi substituído pelo Petrolão. Mais escândalos e escândalos. Até que surgiu a Lava Jato, num período curto, quando nós tivemos a jurisprudência, a bendita jurisprudência que podia ser presa após segunda instância. E aí deram outro balão na jurisprudência, que veio a terceira instância agora, pouco mais recentemente, para soltar todo mundo, inclusive o Lula. Ou seja, o presidente, ele é refém do Congresso. A nova política é refém da velha política. São eles que mandam, é o Congresso que manda. É essa vergonha. E o Brasil se transformou no país da roubalheira. Os políticos roubam quanto eles querem, fazem o que eles querem, e nós, os brasileiros, somos reféns dos políticos. O povo, ora, o povo, né? O povo não manda nada. O povo quer carnaval, quer futebol, o povo
quer saber se ele almoça, ele quer saber se tem a marmita da janta e para ele tá bom. Como resultado disso aí, nós temos 98% na miséria total e na classe média baixa, 2% da classe média mais alta e dos ricos, porque os políticos se unem com quem? Com os empresários mais ricos, que os empresários mais ricos se tornam bilionários, foram eles que cresceram, a classe média está cada vez diminuindo mais e o país está nas mãos do Congresso. Essa é a verdade. Hoje, a nossa realeza chama-se Congresso, ou seja, é a união da Câmara e do Senado. Quem manda é o presidente da Câmara, é o presidente do Senado. É o Rodrigo Maia e o Alcolumbre. E pergunta-se, o que vamos fazer? A única saída seria o povo realmente ir às ruas no dia 15, protestar contra isso, pedir que transforme, pedir que este Congresso realmente, que ele passe a governar em favor dos brasileiros, ou então eles serão depostos. Arrancar fora o presidente do Congresso, arrancar fora o presidente do Senado. Não tem outra saída. Porque é o de se perguntar, o Brasil é de quem? O Brasil é do Congresso? O Brasil é do Senado? O Brasil é do presidente? Ou o Brasil é do povo? Aí é que você pergunta, o que é uma democracia? A democracia não é o Estado que pertence ao povo? Não é através dos nossos impostos que a gente manda para eles reverter ao povo saúde, educação e benefícios? Agora, se o povo quiser, ele faz isso. Se não quiser, o que vai acontecer? Fica do mesmo jeito, fica a velha política mandando. Nós vamos continuar sob as asas do parlamentarismo branco. Vocês decidem, vamos ver. Quem manda? Quem é que manda? O povo quer continuar assim? Continua. Quer revoltar-se contra essa situação? Quer um país decente? Quer um país que pune a criminalidade? Não quer ser taxado lá fora como um país de ladrões? Quer que nós continuemos como bandidos? Vocês resolvam. Simples assim.